Meu nome é Rafael Cadim Bernardes e eu sou aluno de Comunicação com habilitação em Audiovisual na Universidade de Brasília. Sob a orientação da professora Denise Moraes, também do Audiovisual, estou apresentando aqui no 26º Congresso de Iniciação Científica da UNB meu primeiro projeto de pesquisa, Rosto e Memória Afetiva, os atores e a expressão das emoções. Essa pesquisa multidisciplinar surgiu da parceria entre as áreas da neurociência e do audiovisual, na intenção de compreender o rosto como ferramenta para a expressão das emoções através da linguagem técnica do autorretrato, ou self, com o fim de realizar um piloto para a criação de um banco de faces brasileiras para o estudo das expressões. A pesquisa foi dividida em diferentes etapas. A primeira, o levantamento bibliográfico, foi referente ao campo da direção de atores e as técnicas utilizadas por atores para expressar as suas emoções. A segunda foi o desenvolvimento de um protocolo para a realização dos autorretratos. A terceira foi a etapa da direção dos atores, onde os voluntários foram instruídos a realizar as fotografias. A quarta, a realização e produção, propriamente, dos ensaios fotográficos. E, finalmente, a análise e validação das fotografias e expressões. Devido às medidas de segurança adotadas contra a pandemia do Covid-19, a etapa de produção das fotografias teve que se adequar para uma forma de realização remota, buscando manter a segurança e saúde de todos os participantes e voluntários envolvidos. Portanto, todas as atividades fotográficas foram elaboradas a fim de possibilitar a realização à distância, consequentemente em ambientes não controlados, como seria um estúdio fotográfico, por exemplo. Selecionamos 10 voluntários, 5 atores e 5 não atores. A seguir, foi entregue aos voluntários instruções sobre a iluminação do rosto, do ambiente, do fundo e o equipamento que eles deveriam usar para realizar os autorretratos, no caso, as câmeras dos seus smartphones pessoais. Cada voluntário realizou 6 fotografias no estilo selfie, utilizando a câmera frontal dos seus aparelhos, representando 6 diferentes emoções: alegria, tristeza, surpresa, nojo, medo e raiva. E não atores, como esperado, as fotografias realizadas pelos atores revelou mais precisamente os microelementos pontuados pelo protocolo guia das emoções elaborado pela equipe de pesquisa. No caso, os atores são os voluntários da esquerda para a direita, número 2, número 3, número 5, número 6 e número 8. Os não atores também conseguiram um resultado satisfatório, apesar de alguns ruídos, como elementos no fundo das fotografias, como na voluntária número 1, número 9 e número 10, além de algumas fotografias descentralizadas. Essa diferença pode ter se dado, além da experiência prévia de cada voluntário e afinidade com a linguagem do autorretrato em selfie, também devido à média de tempo que os atores e não atores demoraram para realizar e enviar as fotografias quando solicitados. Quanto ao método utilizado pelos voluntários, apesar do guia não explicitar exatamente qual método o voluntário deveria seguir para buscar as emoções, a cartilha sugeria a memória afetiva relacionada ao método Stanislavski e também a imitação das ilustrações apresentadas no protocolo. 5 voluntários, a maioria dos não atores, optaram por utilizar a imitação, contra 4 que optaram pela memória afetiva. Um voluntário, o número 4, não soube informar. Recortando o número dos atores, o grupo dos atores, 3 deles optaram pela memória afetiva, o número 2, o número 6 e a número 8, enquanto 2 deles, a número 3 e o número 5, optaram pela imitação. Por meio desse estudo, pôde-se compreender novas possibilidades remotas para se trabalhar com o rosto como ferramenta para a expressão das emoções, bem como formas de trabalhar com atores e não atores de forma remota. Essas novas formas apresentam novos desafios para diretores, pois as técnicas para a direção dos atores e voluntários de forma online são um tanto diferentes, já que a atenção do indivíduo no smartphone em relação ao ensaio não pode ser monitorada ou controlada da mesma forma que seria um estúdio, pois mesmo que o ator ou voluntário se disponha a se concentrar da mesma maneira que se portaria em um estúdio, a interface e constante conexão dos dispositivos a outras atividades podem acabar gerando ruídos e interferências no processo criativo do ator. A pesquisa deixa como apontamento a consideração de se testar e elaborar novas formas de se trabalhar a direção de atores e a fotografia de forma online, considerando a presença física do diretor, do fotógrafo, do maquinário fotográfico tradicional e do ambiente de estúdio como relevantes para a performance do ator e do resultado final do ensaio. Por fim, a partir das fotografias, é possível a elaboração de um piloto para a realização de um banco de faces brasileiras para estudos futuros. Deixo meu agradecimento à banca avaliadora, à professora e orientadora Denise Moraes e aos colaboradores dessa pesquisa, Ana Garcia, Davi Brasil Bentes, Emília Zilberstein, Jéssica Mendes de Souza, Arthur Cunha e, é claro, a Universidade de Brasília, por essa oportunidade. Obrigado.